Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, um domingo especial, domingo da ressurreição do nosso Senhor. Na sexta-feira nós compartilhamos com os irmãos, refletimos sobre a paixão de Cristo. E nesta noite iremos refletir sobre a ressurreição de Jesus e a nossa redenção. Para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 24. Eu irei fazer a leitura dos 9 primeiros versículos. Mas antes de fazer a leitura, eu quero ainda fazer uma oração buscando a direção de Deus para essa mensagem nesta noite. Oremos. Santíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor, reconhecendo, ó Pai, a nossa pequenez, nosso pecado e as nossas limitações. E por isso mesmo clamamos ao Senhor a Tua misericórdia, Teu perdão e a Tua iluminação, Senhor, para que a Tua igreja possa compreender a Tua palavra de tal maneira que aplique em sua vida diária. Abre, Senhor, o entendimento, prepara o coração de cada irmão e irmã, e também que o Senhor tenha misericórdia de mim como pregador, que o Senhor me capacite a ser claro, objetivo e fiel à Tua palavra, Senhor, nesta exposição. Em nome de Jesus, que te peço essas coisas e desde já te agradeço. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos diz então, em Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 9, o seguinte. É o relato da ressurreição. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Nós temos esse relato em Lucas da ressurreição de Jesus e também nos outros evangelhos nós encontramos também esse relato da ressurreição de Jesus. E nós temos aqui algumas lições interessantes que o texto de Lucas nos apresenta. Ele começa a sua narrativa trazendo luz ou dando ênfase à participação das mulheres que seguiram a Jesus. Ele demonstra aqui essas mulheres como eram diligentes, como eram zelosas, mas ao mesmo tempo ele também mostra a incredulidade dessas mulheres quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Então ele inicia dizendo que no primeiro dia
no primeiro dia da semana, né? Alta madrugada, veja, logo de manhãzinha, no início do dia, elas foram apressadas ao túmulo e diz Lucas que elas estavam levando consigo aromas que haviam preparado para embalsamar o corpo do Senhor. Muito bem, quando elas chegam no local onde está a sepultura, elas encontram o túmulo aberto e a pedra estava removida, né? Portanto, aberto o acesso ao sepulcro, ali onde Jesus foi depositado, onde ele foi sepultado. E elas então, curiosas, elas adentram a sepultura e, para a surpresa delas, elas não encontram o corpo do Senhor Jesus, como relata aqui o nosso texto. Veja, irmãos, alguns aspectos aqui interessantes que precisamos prestar atenção. Primeiro, quando Lucas diz que foi no primeiro dia da semana, ele se refere já ao terceiro dia após a morte de Jesus. Nós precisamos lembrar que o terceiro dia após a morte de Jesus é muito significativo, porque Jesus havia ensinado ao longo do seu ministério que ele seria morto, seria sepultado e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então você observa o zelo dessas mulheres, o cuidado delas, mas o cuidado delas com o corpo sem vida do Senhor Jesus Cristo. Elas não estão nem um pouco, nem minimamente movidas pela fé, pela confiança nas palavras de Jesus, de que ele iria ressuscitar. Os preparativos que elas têm para encontrar-se com Jesus são preparativos que apontam para pessoas que não estão confiando no ensinamento de Jesus com respeito ao que iria acontecer após a sua morte no terceiro dia. Qual era o plano dessas mulheres? O plano delas era preparar o corpo de Jesus, ou seja, ungir o cadáver, como era o costume dos judeus. Elas não estavam acreditando que Jesus iria ressuscitar. Sequer concebiam isso em sua mente. Mas ao chegarem ao túmulo, carregadas com aqueles preparativos, elas foram frustradas diante do túmulo vazio. Elas não poderiam agora usar os aromas, os óleos ou óleo que elas iriam utilizar para ungir o corpo do Senhor, porque o corpo do Senhor não está mais ali naquele túmulo. O que é muito bom, porque a palavra de Jesus está sendo cumprida e aponta para a esperança bendita da redenção. Pela ótica do ensinamento de Jesus, pela visão do ensinamento de Jesus, quando ainda estava com aquelas mulheres, com os seus discípulos, ensinando a palavra de Deus, essa frustração, Jesus já previa que iria acontecer, porque ele havia dito várias vezes antes, tentando incutir na cabeça das mulheres e dos seus discípulos também, chamando-os à fé, chamando-os a confiar
na sua palavra, mas agora, se deparando com um túmulo vazio, elas dão prova de que falta-lhes a fé e a esperança na redenção que Deus está preparando para eles, elas e para nós também. Mas, meus irmãos, pela misericórdia e providência de Deus, aquelas mulheres não ficam desamparadas. Elas não ficam entregues à sua frustração. Deus prepara uma resposta. Deus prepara uma solução. E essa solução vem através dos mensageiros celestiais, que são os anjos. Do versículo 4 ao versículo 7, os anjos se apresentam àquelas mulheres e entregam a elas a mensagem da ressurreição. Diz o versículo 4, aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões vestidos ou com vestes resplandecentes, e elas, então possuídas de temor, baixaram os olhos ao chão e lhes falaram. Falaram os anjos: por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa é a pergunta. E a resposta também vem de imediato. O socorro às mulheres, eles dizem: ele não está aqui, mas ressuscitou. E os anjos chamam essas mulheres a confiar, a confiança, a fé. Eles dizem: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Lembrai-vos. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Lembrai-vos. Este é o apelo dos anjos para aquelas discípulas de Jesus. Eles se apresentam a elas de uma maneira extraordinária. Algo há neles de diferente. O texto de Lucas enfatiza que eles tinham vestes resplandecentes, aparência sobrenatural, chamando a atenção daquelas mulheres. As mulheres ficam tomadas pelo medo, elas já haviam sido tomadas pelo desencanto, pela frustração ao verem o túmulo vazio, e agora são tomadas pelo medo diante da presença desses seres angelicais com vestes resplandecentes, e ouvem deles essa pergunta retórica, constrangedora: por que buscais entre os mortos ao que vive? Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, os anjos entregam para elas uma resposta consoladora. Os anjos dizem para aquelas mulheres: não se desesperem. O corpo do Senhor não foi roubado por ninguém, não foi levado embora por ninguém. O Senhor ressuscitou. Os anjos trazem a mensagem da ressurreição. Os anjos já haviam trazido no passado a mensagem do nascimento de Jesus Cristo. E agora os anjos também fazem esse papel de trazer a boa mensagem. Afinal, eles são os mensageiros celestiais. Eles trazem a mensagem do renascimento, da ressurreição de Jesus, encorajando aquelas mulheres, animando aquelas mulheres com a mensagem da ressurreição. Meus irmãos, a mensagem da ressurreição, ela deve provocar em nós essa mesma resposta. Ela deve despertar em nós a coragem, o ânimo. Aquelas mulheres, ao chegarem ao túmulo, elas estavam vendo apenas no campo horizontal, enxergando apenas com os olhos carnais, com os olhos humanos. Elas precisavam enxergar pelo ponto de vista vertical,
pelo ponto de vista da fé, elas precisavam enxergar, considerando e confiando na palavra, no ensinamento de Jesus a respeito da sua morte e da sua ressurreição. A mensagem da ressurreição deve trazer esperança, deve renovar o ânimo, deve renovar nossa disposição para seguirmos adiante nesta vida, servindo ao Senhor com alegria e com fidelidade. Assim elas são encorajadas, irmãos e irmãs, encorajadas pelos anjos a lembrarem-se do ensinamento de Jesus, quando ainda estava com elas e com os discípulos, quando disse que iria ser morto, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Os mensageiros celestiais, com um papel importante, resgatando o ensinamento de Jesus, resgatando a mensagem da ressurreição àquelas mulheres. Meus irmãos, nós vivemos dias em que a demanda desta vida, deste mundo, as necessidades que nós temos, as consequências de uma época em que vivemos pressionados, tensos por uma pandemia, por uma doença terrível. Possivelmente somos tentados a sermos consumidos pelas preocupações terrenas e nós olhemos e enxerguemos a realidade diante de nós com um olhar carnal, com um olhar humano, com uma perspectiva humana, falível, e abrindo mão do olhar pela fé, do enxergar as coisas à nossa volta com base na palavra de Deus, de enxergar a realidade diante de nós pela visão cristã, pela cosmovisão bíblica, e também sermos frustrados, nos sentirmos desanimados, desiludidos. Mas diante da ressurreição de Jesus, nós somos desafiados a enxergarmos a realidade pela fé, tendo a esperança da volta de Jesus, confiando que a ressurreição faz parte do plano da redenção de Deus, que está em plena execução. Ele não está no túmulo, Ele ressuscitou, Ele não está sob o poder da morte, Ele está junto ao Pai, intercedendo por nós, e Ele voltará a este mundo para trazer a solução perfeita, para resolver os problemas todos, para renovar, restaurar céus e terra. A mensagem da ressurreição, meus irmãos, é muito bem aproveitada e explorada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele extrai esse ensinamento precioso e aplica à igreja e aplica a nós e nos diz: olha, Jesus é a primícia, Jesus ressuscitou primeiro, Ele é o nosso modelo, Ele é o exemplo do que vai acontecer comigo, do que vai acontecer com você no último dia. Quando Ele voltar a este mundo, assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Um novo corpo, uma nova vida, uma nova realidade, a realidade perfeita com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, que a palavra da ressurreição de Cristo, que a mensagem da ressurreição de Cristo, exposta nesse capítulo, exposta no Evangelho de Lucas e nos demais, possa renovar o nosso ânimo, renovar a nossa alegria e a nossa disposição para viver para o Senhor. Aquelas mulheres chegaram ao túmulo, encontraram a pedra removida,
entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor, ficaram desalentadas, ficaram frustradas porque foram preparadas, prevenidas, foram diligentes e agora não podem usar as coisas que elas levaram, porque o corpo do Senhor não está lá. Não podem cuidar do corpo do Senhor, mas, oh glória a Deus, não podem cuidar porque o corpo não está mais sem vida. Jesus ressuscitou. E ao receberem a mensagem dos anjos agora, essas mulheres são reanimadas. Agora há uma outra disposição, um outro ânimo. Nos diz o versículo 8 em diante, que então, depois que elas ouviram a mensagem dos mensageiros celestiais, elas se lembraram das suas palavras, das palavras do Mestre, enquanto caminhava, enquanto ensinava a eles e a elas no mundo. E nos diz o versículo 9, na perspectiva de Lucas, que voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11. Elas voltaram imediatamente, mas elas voltaram renovadas. Elas voltaram com a sua energia reabastecida. E elas chegam de volta ao local de onde saíram, de onde estão os apóstolos e os outros ali. E agora elas trazem a mensagem da ressurreição. Diz o versículo 9 que voltaram do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Elas haviam se esquecido do ensinamento de Jesus, elas não confiavam mais na palavra do ensinamento de Jesus com respeito à ressurreição, porque elas foram tomadas pelos acontecimentos dos últimos dias. Elas foram tomadas com um sentimento de perda, com um sentimento de tristeza ao ver o seu Senhor, o seu Mestre, ser crucificado e ser sepultado, ser morto e ser colocado naquele túmulo. Elas se deixaram levar por esses sentimentos da vida cotidiana. E é claro que os acontecimentos ali foram excepcionais, porque foi a morte do Senhor, a morte do Filho de Deus, mas foram acontecimentos desta realidade. E diante da realidade material, visível, elas perderam de vista a realidade espiritual. Elas perderam de vista a fé na promessa de ressurreição que Jesus havia dado para elas. Mas ali diante dos anjos, elas são então renovadas, o seu ânimo, a sua fé, a sua esperança, e agora elas estão aqui diante dos apóstolos e de todos os outros na casa, e estão com a mesma alegria e disposição com que receberam a mensagem dos anjos, agora anunciando para os seus amados que Jesus não estava no túmulo, mas que ressuscitou, que elas estiveram diante dos anjos, dos seres celestiais, que lhe confirmaram, que lhe anunciaram essa mensagem. E o versículo 10 então diz que elas eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Elas agora estão sendo instrumentos de bênção para os apóstolos que se encontram ali dentro daquelas quatro paredes, dentro daquele ambiente, carregados também de tristeza, como elas estavam antes. Desanimados, desconsolados, desiludidos, e agora elas se apresentam trazendo a mensagem da ressurreição. Essas mulheres foram transformadas, foram impactadas pela mensagem dos anjos, e elas agora reagem com disposição, com vigor, e reagem como mensageiras também
da ressurreição. Lembraram-se das promessas de Jesus a esse respeito. Creram na mensagem dos anjos e também na mensagem de Jesus que foi anunciada no passado e agora estão anunciando com toda a convicção essa mesma mensagem aos apóstolos. Meus irmãos, essa mensagem está aqui na palavra de Deus. Jesus ressuscitou e essa mensagem que eu estou entregando para vocês nesta noite está relembrando esta realidade. Nós somos seres temporais, vivemos numa realidade material, mas também somos seres espirituais. E a nós que fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, fomos chamados a viver pela fé em Jesus Cristo e em Sua palavra. Como eu me referi agora há pouco, a realidade que nós vivemos tem as suas dificuldades, nos leva a vivermos muitas vezes angustiados, preocupados, envolvidos por uma tensão, por uma crise. A realidade que a sociedade, que a mídia, que o meio político nos apresenta é uma realidade difícil, é uma realidade nebulosa. Meu querido, minha querida, nós não podemos viver com base na realidade material. Nós não podemos nos entregar e permitir que o nosso coração e a nossa mente sejam conduzidos e sejam guiados pelas coisas terrenas, pela realidade que acontece diante dos nossos olhos. Nós precisamos encarar esta realidade toda. Nós precisamos encarar essas dificuldades todas. Nós precisamos encarar este mundo tenebroso, mas encarar pela fé. Encarar confiando na palavra do Senhor. Encarar confiando que há uma realidade espiritual presente em nossos dias. Que há uma realidade que nos conecta com Deus. Que há uma realidade da nossa vida em Deus. E que está revelado na Sua palavra. Nós não podemos viver mesmo com a Bíblia na mão, como incrédulos, quando somos provados, quando somos confrontados. Nós não podemos viver com os olhos guiados pelos olhos carnais. Nós somos chamados a viver pela fé, enfrentando toda a realidade material, visível, mas confiando na grande história que está revelada na Sua palavra. Quando nós trazemos o ensinamento da ressurreição, a promessa da ressurreição, para dentro dessa grande história, e qual é essa grande história? É a grande história que a Bíblia nos conta. Há uma grande história, e você e eu fazemos parte dessa grande história. Essa grande história, ela começa com a criação. Nós precisamos crer que tudo foi criado por Deus, de maneira perfeita, de maneira amorosa, e que Deus ama a sua criação. E crendo assim, nós concebemos logo Deus sendo o Criador e o Senhor de todas as coisas. Nós somos suas criaturas e, portanto, a nossa vida é devida a Ele. A grande história começa com a criação, mas ela não exclui a queda.
É o segundo capítulo dessa grande história. A história bíblica nos conta que o homem caiu em pecado, que a criação de Deus foi manchada, foi corrompida pelo pecado. Mas Deus, que é o Criador de toda a realidade, Ele não deixa a sua criação entregue à destruição. E o terceiro capítulo dessa grande história é a redenção. E a redenção envolve a ressurreição de Cristo. Deus criou o mundo perfeitamente. O mundo foi entregue, sofreu as consequências do pecado de Adão e do nosso pecado. E o mundo foi então destinado à destruição. Mas Deus não deixa, não abre mão da sua criação, não abre mão das suas criaturas, não abre mão do homem e da mulher. E Deus promete a redenção, redimir toda a sua criação. Querido, querida, essa redenção não seria possível sem a ressurreição do Filho de Deus, sem a ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos enxergar a realidade à nossa volta, considerando que essa realidade foi criada por Deus, que ela é imperfeita, mas que esse Deus que a criou, Ele irá redimi-la plenamente. E essa grande história ainda pode ser acrescentado um último capítulo, que é o capítulo da consumação, que será a volta de Jesus. A ressurreição do Senhor garante, confirma a consumação. Então, eu quero desafiar você nesta noite a olhar a realidade à sua volta, considerando a ressurreição de Cristo como sendo a garantia, como sendo a certeza, a prova da redenção de todas as coisas. Há um plano de redenção, um plano divino, o plano de Deus, e esse plano está em plena execução. Deus está redimindo a sua criação, céus e terra. Por isso, Ele chamou você a viver pela fé. Ele deu a você a fé. E agora você olha para o túmulo, como aquelas mulheres olharam, e você vê o túmulo vazio. Mas diferente daquelas mulheres, você não fica desiludido, você não fica perdido, mas você fica alegre, porque ao lembrar do túmulo vazio, você é direcionado a lembrar e a confiar que Jesus ressuscitou. Aleluia! Cristo vive e Ele voltará para nos buscar. Aguardemos, então, o último capítulo dessa história, a consumação de todas as coisas, a consumação de toda a criação. Portanto, meus irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus Cristo, eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. A ressurreição de Jesus aponta para a nossa redenção. Aleluia! Louvado seja Deus, que não nos desamparou neste mundo de Covid, que não nos desamparou neste mundo de pecado, mas que a você e a mim, pela sua misericórdia e graça, como eleitos de Deus, nos chamou a viver pela fé, colocando a sua fé em nosso coração e a esperança bendita de que um dia viveremos plenamente na sua presença por toda a eternidade, desfrutando de uma terra perfeita, desfrutando de um céu perfeito, desfrutando da presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ressurreto perfeitamente. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração
que Ele possa renovar a sua fé, que você, diante dessa realidade tão dura, tão sofrida, você possa passar por tudo isso de cabeça erguida, porque a sua esperança e a sua confiança está no Senhor, que criou todas as coisas, Ele que é o Criador e o nosso Redentor. Amém. Vamos orar ainda. Quero convidar você, aí onde você está, feche os seus olhos em atitude de oração. Oremos agradecendo ao nosso Deus e depois eu quero ainda impetrar a bênção. Santíssimo Deus, nosso Pai Celestial, entendemos e cremos que o Senhor é o Criador de fato e também é o nosso Redentor. Pai, o nosso coração está profundamente alegre e grato ao Senhor, porque nós entendemos claramente, ó Deus, toda essa realidade de mundo que nós vivemos, uma realidade caída. Nós mesmos, ó Deus, somos imperfeitos, pecadores e pecamos muitas vezes. Entendemos isso, experimentamos essa realidade caída, mas nós sabemos e cremos que o Senhor não nos desamparou. O Senhor proveu para nós a salvação, proveu para nós a redenção por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E a ressurreição dele é a prova também de que nós seremos ressuscitados no último dia. Obrigado por nos dar essa esperança. Que essa esperança, Senhor, esteja firmada no coração, na mente de cada irmão e de cada irmã. Que neste dia, Senhor, o dia da ressurreição, o dia que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos refletir profundamente nesse tema e nos alegrar no Senhor e sermos edificados e fortalecidos para continuarmos, Senhor, enfrentando cada luta, cada dificuldade nesta vida, mas enfrentando, ó Deus, com o coração e com a nossa mente focados no Senhor e na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma semana debaixo da Tua bênção e da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, irmã, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Criador, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo repouse sobre o irmão e a irmã e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amado irmão, irmã, que Deus continue abençoando e sustentando a sua vida em meio a todas as nossas lutas e dificuldades. Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro.